Vamos lá, eu também queria te falar sobre um outro assunto que está rolando, que hoje a gente acabou de descobrir que Michele Bolsonaro e Dudu Bananinha eram dois dos golpistas mais radicais da turma que ficava lá falando na cabeça do Bolsonaro para ele dar um golpe. Michele Bolsonaro e Dudu Bananinha. Sim, porque assim, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, ficou aquele burburinho ali nos últimos 2 meses do ano na tentativa, na preparação do golpe. E aí tinha vários grupos de pessoas que estavam em torno do Bolsonaro, falando, buzinando na orelha dele. Tinha todo tipo de gente. Quem contou isso? Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, o cara que era o carrapato que ficava grudado no Bolsonaro dia e noite e que estava o tempo todo com ele, que contou para a Polícia Federal. O que acontece? O Mauro Cid fez uma delação premiada, aí foi solto, aí a investigação andou. Aí lá na frente descobriram que ele tinha mentido, que ele tinha ocultado algumas coisas, deixou de contar algumas histórias nessa primeira delação premiada. Aí o Alexandre de Moraes, o Paulo Gonet chamaram ele numa sala com o delegado e falou, e aí? Você vai voltar para a cadeia ou você vai contar a real? Aí ele resolveu abrir o jogo e contou um monte de coisas a mais que ele não tinha contado. Mas a primeira delação já tinha várias revelações importantes e que ajudaram a polícia a identificar mais golpistas. E que revelações são essas? Dessa primeira delação. Então, vazou agora, né? O Hélio Gaspari, jornalista, teve acesso, fez a publicação da íntegra do depoimento do Mauro Cid nessa primeira delação premiada. E aí ele conta como é que era o papel de cada um ali no entorno do Bolsonaro. Pois é, essa é a notícia. Cid diz que Michele e Eduardo Bolsonaro compunham a ala mais radical da trama golpista. Os dois não foram indiciados, tá? Pelo menos não ainda. Pode ser que o Paulo Gonet mude isso, resolva incluí-los na denúncia, mas a princípio a Polícia Federal não indiciou nem a Michele, nem o Eduardo Bolsonaro. Mas o depoimento do Mauro Cid diz que ninguém era mais radical, violento e buzinador na orelha do Bolsonaro do que os dois. Aí tem uma outra matéria, que é essa aqui, que é justamente leia a íntegra da primeira delação de Mauro Cid com acusações contra Bolsonaro. Essa delação foi lá atrás, né? Em agosto, aqui, ó, agosto de 2023, foi quando ele afirmou essas coisas para a polícia na época. Vamos ver assim as coisas principais. O que ele disse? Disse o seguinte, que existiam 3 grupos de pessoas que ficavam no entorno do Bolsonaro. Um grupo menos não radical, um grupo médio e um grupo bem radical. E aí eu vou te explicar quem é quem nesses grupos. Tinha um grupo conservador, de linha política. O que eles falavam? Aceita a derrota, Bolsonaro, manda esse povo para casa, fala para ele sair da porta do quartel e ó, vai virar o líder da oposição, vai exercer esse papel nos próximos 4 anos, vamos tentar de novo daqui 4 anos. Tal. Era isso que essa galera falava. Desiste dessa maluquice, Bolsonaro. Quem eram essas pessoas? Segundo o Mauro Cid. Flávio Bolsonaro, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira trabalhou no governo do PT, da Dilma e do Lula, e aí virou bolsonarista. Ele era ministro da Casa Civil. E o brigadeiro Batista Júnior, da Aeronáutica, que foi contra o golpe, foi um dos motivos pelos quais o golpe não deu certo, também dizia, larga a mão, sai dessa bobagem, perdeu, perdeu, vamos em frente e tal. Outro grupo era formado por pessoas moderadas, que apesar de não concordar com o caminho que o Brasil estava indo, achando que o Xandão estava abusando mesmo, que o STF estava abusando mesmo, as pessoas concordavam com isso. Porém, mesmo assim, elas diziam, ó, concordando ou não que está havendo aí uns abusos no STF, você perdeu a eleição, negão. Não dá para brigar com isso, brigar com os fatos. Então é o seguinte, não dá, não vamos dar golpe, não tem essa. Esse segundo grupo, quem era? Segundo o Mauro Cid, o comandante do Exército, Freire Gomes, que é o nome, né, que todo mundo está falando, ele era o cara que salvou a democracia brasileira, tal. O general Arruda, o general Teófilo, depois a gente descobriu que o general Teófilo não era bem isso, porque ele andou tendo umas reuniões com o Bolsonaro e disse para o Bolsonaro, se você assinar o decreto do golpe, a gente cai para dentro, tá? Então, era uma mentira. E o general Paulo Sérgio, que na época era o ministro da Defesa, que também a gente descobriu mais coisas no futuro sobre o general Paulo César, inclusive que ele levou a minuta do golpe para os comandantes militares, ou seja, ele estava ali propondo o golpe. Então ele não podia estar nesse grupo de moderados, que apesar de concordar com o Bolsonaro, de que o Brasil estava indo para um rumo que não era legal e tal, eles não queriam dar o golpe. Então a gente descobriu aqui que o Teófilo e o Paulo Sérgio não é verdade isso que está escrito aqui, tá? E descobriu por quê? Porque o próprio Mauro Cid contou lá na frente depois, estava tentando dar uma aliviada e tal, mas na real a participação deles foi um pouco diferente.
Então, assim, o que a gente sabe é que o Freire Gomes concordava com o Bolsonaro. Ele só não queria dar o golpe, mas ele concordava com o Bolsonaro. Então, assim, não foi uma coisa tão, oh, meu Deus, o cara é um democrata. Não, não. Já tinha aquele aviso dos militares americanos dizendo que não aceitavam o golpe, né? Então, era meio que por isso. Querer, ele até queria, tinha uma vontadinha, mas não estava topando fazer. O terceiro grupo era considerado mais radical. Radical. Só que esse grupo era dividido em dois também. Como é que é? Um grupo falava assim, não, vamos pegar essa questão das urnas, porque as urnas são fraudadas, a gente tem que insistir nisso, esse é o único jeito da gente dar o golpe. É provando que a eleição foi roubada. Quem fazia parte desse grupo? General Pazuello, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e Major Denicoli. O Pazuello, você lembra, né? O ministro da Saúde, no pior período da pandemia, no período que mais morreu gente nesse país, gente que não deveria ter morrido, era o Pazuello, que era o ministro da Saúde. O Valdemar da Costa Neto pagou aquele estudo, né? Foi feito um estudo com uma ONG que analisou as urnas e fez lá um parecer dizendo que a eleição tinha problemas e tal. Eles sabiam que era mentira, mas fizeram o parecer mesmo assim. Então esse é o grupo radical, pero não muito. Por quê? Porque eles queriam encontrar, entre aspas, ali uma saída jurídica, que era o quê? Contestar a eleição, a lisura das eleições, para justificar o golpe. Então não é que eles eram contra dar um golpe, não é isso. Mas eles queriam se basear na questão da fraude das urnas. O senador Luiz Carlos Reins também era dessa turma aí. Tipo, a gente até topa dar um golpe, mas tem que provar quem foi roubado, saca? E aí tinha o outro grupo, vamos descer mais aqui, tinha um outro grupo mais radical ainda. Esse sim queria ver o circo pegar fogo e os bombeiros tudo de férias. Felipe Martins, que era assessor internacional lá do Bolsonaro, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que é gaúcho, o Jorge Saif, sabe quem é o Jorge Saif? Né? Aquele senador de Santa Catarina que contratou para ser assessor dele, o Jair Renan, aquele que a família tinha um caminhão que apareceu com centenas de quilos de droga, saca? Esse. Ele também batia ali na tecla de que tinha que dar o golpe mesmo, tinha que ir pro pau. O sanfoneiro do capeta, que é o Gilson Machado, que era o ministro do turismo, sabe aquele que ficava tocando sanfona nas lives do Bolsonaro? Então, o sanfoneiro do diabo. Ele mesmo, Gilson Machado. O senador Magno Malta, ou Magno Malte, para alguns, né, que é um cara que está sempre, ele aparenta, sempre está alterado. Deve ser da natureza dele, mas ele sempre parece que está alterado. Foi defensor do Lula, foi defensor da Dilma, e aí virou a casaca total para o bolsonarismo e era um dos golpistas mais ferrenhos. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, falamos aqui do Bananinha, e o general Mário Fernandes, você se lembra? O Mário Fernandes era aquele que era o chefe da equipe que ia matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E aí, mais embaixo, está dizendo aqui, ó, e que compunha também o referido grupo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tais pessoas conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o para dar um golpe de Estado, e que eles afirmavam que o ex-presidente tinha o apoio do povo e dos caques para dar o golpe. Ou seja, Bolsonaro pode dar o golpe, porque os caçadores e atiradores estão com a gente, eles vão para a rua armado, ia virar uma guerra civil. É isso que eles queriam, uma guerra civil de fato. Então, Michele, Dudu Bananinha, quem mais aqui? Vamos lá de novo. Onyx Lorenzoni, Jorge Saif, o sanfoneiro do capeta, o Gilson Machado, senador Magno Malte, deputado Eduardo Bolsonaro e Mário Fernandes. Esse capeta que ficava no ouvido do Bolsonaro para ele não amarelar. Ainda bem que ele amarelou, que aí a gente não teve mais problemas do que a gente já tinha tido até então. Mas é isso, gente. A gente descobriu hoje, então, que aquela cara de santa do pau oco da Michele esconde uma golpista radical. Eduardo Bolsonaro não esperava nada diferente. Ele sempre foi esse radical mesmo, um extremista. Desses outros também não esperava muita coisa, não. Agora a Michele que posa de santinha, né? Ela era a conselheira do golpe. Ele ficava ali, ó, dá o golpe, o povo tá armado na rua, o povo tá com a gente, os militares não estão nem aí com a gente vai lá botar o povo, dar tiro nos militares. Era isso. Ficava ali, ó, na orelha do Bolsonaro. Ainda bem que deu errado. Mas assim, que o Paulo Gonet analise muito bem esse material e que cogite, quem sabe, por que não, acrescentar mais algumas pessoas nessa denúncia, porque pode, viu? A Polícia Federal indiciou 40, se o Gonet quiser denunciar 45, 50, ele pode, ele tem essa autonomia. Então, esperamos que ele faça alguma coisa contra esses golpistas.
Os golpistas indiciados a gente já sabe que serão denunciados, mas seria muito importante também que os golpistas não denunciados até o momento também entrassem no rodo, né? É isso, gente. Espero que você tenha gostado e obrigado por ter ficado nesse vídeo até o final. Eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira. Um abração.